A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em 2 plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. 7º livro, A Senhora do Lago, de Andrzej Sapkowski. Narração Mauro Ramos. A família dos Dyffrin observava escrupulosamente a tradição. Todos os homens do clã velavam em silêncio dia e noite o corpo de um parente morto, exposto na armaria do castelo. As mulheres reunidas em outra ala para não atrapalharem os homens, para não distraí-los, nem perturbar suas reflexões, soluçavam, sofriam espasmos e desmaiavam. Quando se recuperavam, voltavam a soluçar e sofrer espasmos. E da capo. Os espasmos e as lágrimas, até no caso das mulheres nobres de Vicovaro, eram vistos como algo sem sentido e uma grande desonra. Mas, na família dos Dyffrin, essa era a tradição, e ninguém a mudava, sequer se atrevia a mudá-la. Cahir, um rapaz de 10 anos, irmão caçula de Ailil, morto em Nazair e velado nesse mesmo instante na armaria do castelo, de acordo com os costumes e a tradição, ainda não era considerado um homem. Não pôde juntar-se ao grupo de homens reunido em volta do caixão aberto. Não pôde ficar junto do avô, Grufid, do pai, Sealar, do irmão, Deran, e de toda a multidão de tios maternos e paternos, assim como de primos. Obviamente, tampouco foi-lhe permitido espasmar ou desmaiar com a avó, a mãe, as 3 irmãs e toda a multidão de tias maternas e paternas, assim como as primas. Junto de todos os parentes menores de idade que haviam ido a Darn-Difra para as exéquias, o enterro e as celebrações subsequentes, Cahir se dedicou a fazer brincadeiras e travessuras nos muros. E acometia com seus punhos aqueles que consideravam seus próprios pais ou irmãos mais velhos, em vez de Ailil Aepsialar, os mais valentes de todos na batalha de Nazair. Cahirzinho, venha cá, filhinho. Mauar, a mãe de Cahir, e a irmã dela, a tia Sineadvar Anagid, estavam no claustro. O rosto da mãe estava vermelho e tão inchado de chorar que Cahir ficou apavorado. Sentiu-se comovido com o fato de que o choro tinha a capacidade de transformar a sua mãe, uma mulher excepcionalmente bela, num verdadeiro mascarão. Por isso, decidiu com convicção jamais verter sequer uma lágrima. Lembre-se, filhinho. Mauar soluçou, apertando o menino junto ao regaço com tanta força que o deixou sem ar. Lembre-se deste dia. Lembre-se de quem tirou a vida de seu irmãozinho, Ailil. Foram os malditos Nortelungos. Eles são seus inimigos, filhinho. Você deve sempre odiá-los. Deve odiar essa maldita nação de assassinos. Vou odiá-los, mãe, Cahir prometeu, um pouco confuso.
Primeiro porque seu irmão Ailil havia morrido em batalha com honra. Teve uma morte de guerreiro, louvável e digna de ser invejada. Por que então verter lágrimas? Segundo, não era nenhum segredo que a avó Eviva, a mãe de Mauar, descendia dos Nortelungos. Às vezes o pai, durante os seus acessos de raiva, chamava a mãe de a Loba do Norte. Obviamente ela jamais soube disso. Mas agora, já que se tratava da disposição materna... Eu os odiarei, jurou com ânimo. Já os odeio. E quando crescer e tiver uma espada verdadeira, irei à guerra e cortarei suas cabeças. A senhora vai ver. A mãe expirou fundo e começou a espasmar. A tia Sinead a escorou. Cahir fechava os punhos, tremendo de ódio. Odiava aqueles que magoaram sua mãe e fizeram que ficasse tão feia. O golpe executado por von Hart dilacerou a têmpora, a bochecha e a boca de Cahir. Ele deixou a espada cair e cambaleou. O caçador de recompensas deu meia volta e cortou, acertando-o entre o pescoço e a clavícula. Cahir desabou aos pés da deusa de mármore, e seu sangue, feito um sacrifício pagão, espirrou sobre o pedestal da estátua. Ressoou um estrondo. O chão estremeceu sob seus pés e um escudo caiu com o fragor de uma panóplia exposta na parede. Uma fumaça corrosiva começou a flutuar e rastejar pelo corredor. Ciri enxugou o rosto. Pesava como uma pedra de moinho a moça de cabelos claros que ela escorava. Mais rápido. Precisamos correr mais rápido. Eu não consigo ir mais rápido, a moça falou, e de repente sentou-se pesadamente no chão. Ciri viu horrorizado uma poça de sangue se formar e crescer debaixo dela e da perna de sua calça ensopada. A moça estava pálida como um moribundo. Num instante, Ciri ajoelhou-se junto dela, tirou seu chale, depois o seu cinto, e tentou usá-los como torniquetes. Mas a ferida era grande demais e estava muito próxima da virilha. O sangue não parava de jorrar. A moça agarrou-a pela mão. Seus dedos estavam frios como gelo. Ciri, sim, sou Anguleme. Eu não acreditava que iríamos achá-la. Mas segui Geralt. É impossível não segui-lo. Sabia? Sabia. Esse é o jeito dele. Nós a achamos e salvamos, e Fringila debochava de nós. Diga-me, por favor, não fale mais nada. Diga. Anguleme movia os lábios cada vez mais devagar e com um esforço cada vez maior. Diga, já que você é uma rainha em Sintra, você nos concederá sua graça, não é? Você me nomeará Condessa? Diga, mas não minta. Você conseguirá fazer isso? Diga, por favor. Não fale nada. Poupe as suas forças. Anguleme suspirou, curvou-se, apoiou a testa no braço de Ciri e falou com certa clareza. Sabia, caralho, que o bordel em Toussaint era um projeto de vida mais promissor. Passou-se um momento muito longo antes de Ciri perceber que Anguleme, a moça que abraçava, havia morrido. Ela o avistou quando se aproximava, guiado pelos olhares mortos das canéforas que sustentavam as arcadas de alabastro. E, de repente, entendeu que a fuga era impossível, que não havia como fugir dele e que teria de confrontá-lo. Sabia disso, mas ainda o temia muito. Pegou a arma. A lâmina da andorinha cantou baixinho, e ela conhecia esse canto. Recuava pelo largo corredor enquanto ele seguia atrás dela, segurando a espada com ambas as mãos. O sangue pingava da lâmina, gotejava intensamente do guarda-mão. Um cadáver, avaliou, passando por cima do corpo de Anguleme.
Muito bem. Aquele valentão também já foi para o jardim das tabuletas. Ciri sentiu o desespero tomar conta dela. Seus dedos apertavam o cabo com tanta força que doíam. Começou a recuar. Você me enganou. Bernhardt falava, arrastando as sílabas enquanto a perseguia. O valentão não tinha um medalhão. Mas algo me diz que aqui no castelo encontrarei alguém que usa um medalhão. Acharei alguém com um medalhão. O velho Léo Bernhardt está determinado a apostar sua cabeça que o achará perto da bruxa Yennefer. Mas antes disso, temos coisas mais importantes para tratar, víbora. Nós, em primeiro lugar, você e eu, e nossas núpcias. Ciri tomou a decisão. Assumiu posição de guarda, traçando um curto arco com a andorinha. Começou a andar ao longo de um semicírculo, cada vez mais rápido, forçando o caçador de recompensas a girar sem sair do lugar. Ele falou arrastando as palavras. Da última vez esse artifício não adiantou muito. O que você fará então? Não consegue aprender com os próprios erros? Ciri apressou o passo. Com movimentos fluidos e suaves da lâmina, buscava confundir e desorientar, provocar e hipnotizar. Bernhardt girou a espada num sibilante molinete e rosnou. Isso não funciona comigo e está me aborrecendo. Diminuiu a distância, dando 2 passos rápidos. Que ressoe a música! Saltou e cortou com força. Ciri encolheu-se numa pirueta, levantou-se, apoiou-se na perna esquerda e golpeou imediatamente sem tomar posição. Antes que a lâmina tinisse bloqueada por Bernhardt, ela já estava girando, deslizando com suavidade por baixo dos cortes sibilantes. Atacou outra vez sem mover a espada, mas flexionando o cotovelo de maneira surpreendente, pouco comum. Bernhardt impediu o golpe e de imediato executou um corte da esquerda. Ciri já havia imaginado que ele faria isso. Precisava apenas flexionar os joelhos levemente e balançar o tronco para esquivar-se do gume por 1/10 de polegada. Logo ela passou para o ataque executando um golpe curto, mas desta vez ele estava à sua espera e desorientou-a com uma finta. Ciri quase perdeu o equilíbrio, aguardando uma parada, mas salvou-se saltando rápido. Mesmo assim, a espada de Bernhardt esbarrou em seu braço. Em um primeiro momento ela achou que o gume havia cortado apenas a manga forrada, mas logo sentiu um líquido morno escorrer de debaixo da sua axila e da sua mão. As canéforas de alabastro observavam os dois com olhos indiferentes. Ciri recuava e ele a seguia curvado, executando largos movimentos convexos com a espada, como se fosse a encarnação da morte esquelética que ela havia visto nas pinturas do templo. A dança dos esqueletos, pensou. Aí vem o ceifador da morte. Recuou. O líquido morno escorria pelo seu antebraço e pela sua mão. O primeiro sangue é para mim. Bernhardt disse ao ver as gotículas estreladas que respingaram no chão. Para quem será o segundo, minha amada? Recuou novamente. Olhe para trás. É o fim. E ele estava certo. O corredor terminava num abismo, num precipício. No fundo, viam-se as tábuas empoeiradas, sujas e desordenadas do piso inferior. Essa parte do castelo estava destruída, nem sequer tinha chão. Sobrou apenas o esqueleto da construção, composto das pilastras, da cumieira e da grade de vigas que ligava tudo. Ciri hesitou. Pisou numa viga e recuou sobre ela, sem tirar os olhos de Bernhardt, observando todos os movimentos dele. Foi o que a salvou. De repente ele se lançou sobre ela, correndo pela viga, cortando o ar com rápidos movimentos cruzados, agitando a espada em velozes fintas. Sabia o que ele estava esperando. Uma parada falha, uma finta errada fariam Ciri desequilibrar-se, e então ela cairia da viga sobre o piso arruinado do andar inferior. Mas Ciri não se deixou enganar com as fintas. Pelo contrário, esquivou-se de modo gracioso, iniciando um golpe de direita. Bernhardt hesitou por um átimo de segundo, e então
ela repetiu o corte da direita tão veloz e forte que ele balançou após o bloqueio e teria caído se não fosse a sua altura. Com o braço esquerdo levantado, conseguiu segurar a cumieira e manter o equilíbrio. Mas, por uma fração de segundo, perdeu a concentração. E para Ciri, esse intervalo de tempo era suficiente. Lançou-se numa estocada e arremessou com força, estendendo ao máximo o braço e a lâmina. Bonhart nem tremeu quando o gume da andorinha deslizou, sibilando pelo seu peito e pelo seu braço esquerdo. Revidou de imediato e com tanta força que o golpe teria dilacerado Ciri ao meio se não tivesse executado uma pirueta para trás. Ela saltou para a viga mais próxima, flexionando o joelho e segurando a espada na horizontal, acima da cabeça. Ele olhou para o próprio braço e ergueu a mão esquerda, marcada com um desenho de zigue-zagues cor de carmesim. Olhou para as gotas espessas que pingavam para baixo, para o abismo, e falou: "E não é que você consegue aprender com os próprios erros, hein?" A voz dele tremia de raiva. Mas Ciri o conhecia bem. Estava calmo, concentrado e pronto para matar. Bonhart saltou até a viga em que Ciri estava executando golpes cruzados. Prosseguia com ímpeto, pressionando-a para que recuasse, pisando firme, sem vacilar, sem sequer olhar onde pisava. A viga estalava e soltava poeira. Continuou pressionando-a com golpes cruzados. Forçou-a a recuar para trás. Atacava com tanta rapidez que não lhe dava oportunidade para arriscar-se, saltando ou executando uma pirueta. Ela era obrigada a defender-se e esquivar-se o tempo todo. Viu os olhos de peixe de Bonhart fulgurarem. Sabia o que isso significava. Ele a empurrou contra uma pilastra, uma cruzeta abaixo da cumieira, para um lugar do qual ela não teria como fugir. Ciri precisava fazer alguma coisa e, de repente, percebeu o quê? Caer Morhen, o pêndulo. Você impele o pêndulo, absorve o seu ímpeto, a sua energia. Você absorve o seu ímpeto rebatendo-o. Entendeu? Entendi, Geralt. De repente, com a velocidade de uma víbora em ataque, passou da defesa à ofensiva. A lâmina da andorinha gemeu, chocando-se com a espada de Bonhart. No mesmo instante, num impulso, Ciri pulou para a viga adjacente. Conseguiu parar e milagrosamente manter o equilíbrio. Deu alguns passos ligeiros, saltou outra vez, retornou à viga onde estava Bonhart e pousou atrás das costas dele. Virou na hora certa, cortou largamente, quase às cegas, no lugar onde deveria pousar. Falhou por um fio de cabelo e o ímpeto do golpe o fez vacilar. Atacou feito um raio. Lançou-se num ataque por estocada e caiu flexionando o joelho. Cortou firme e fortemente. E ficou paralisada, com a espada estendida para o lado, olhando com calma o longo e liso corte transversal na túnica de Bonhart ficar encharcado e verter um espesso líquido encarnado. Sua! Ele vacilou. Bonhart lançou-se sobre ela. Já estava mole e entorpecido. Ciri fugiu dando um salto para trás e ele não conseguiu manter o equilíbrio. Caiu sobre um joelho, mas não conseguiu acertar a viga, e a madeira já estava molhada e escorregadia. Por um segundo, ficou olhando para Ciri. Depois caiu. Ciri viu Bonhart cair sobre o piso. Uma nuvem de poeira, reboco e sangue elevou-se como um geyser do chão. Ele arremessou a sua espada para o lado, a uma grande distância. Estava inerte, escarranchado, enorme, magro, ferido e completamente indefeso, mas continuava com um aspecto horripilante. Demorou um pouco para que, por fim, se mexesse. Gemeu. Tentou levantar a cabeça. Movimentou os braços e as pernas. Arrastou-se até a pilastra e encostou-se nela. Gemeu outra vez, apalpando com as mãos o peito e a barriga ensanguentados. Ciri pulou. Caiu junto dele de cócoras com a ligeireza de um gato. Viu seus olhos de peixe abrirem-se de medo.
Você venceu, estertorou olhando para o gume da andorinha. Você venceu, bruxa. Lamento que não tenha sido na arena. Daria um ótimo espetáculo. Ela não disse nada. Fui eu quem lhe deu essa espada. Lembra-se? Ele falou. Eu me lembro de tudo. Você vai acabar comigo de vez? Você não vai fazer isso comigo. Não vai matar alguém derrubado e indefeso. Eu a conheço, Ciri. Você é demasiado nobre para fazer isso. Gemeu. Ciri ficou olhando para Bonhart por um momento. Um longo momento. Depois debruçou-se sobre ele e os seus olhos abriram-se ainda mais. Mas ela apenas arrancou do seu pescoço os medalhões de lobo, gato e grifo, virou-se e dirigiu-se para a saída. Bonhart lançou-se sobre ela com uma faca. Saltou de maneira traiçoeira, ardilosa e silenciosa como um morcego. Soltou um berro só no último momento, quando o punhal estava prestes a ser encravado até o cabo em suas costas. E nesse berro manifestou todo o seu ódio. Ciri esquivou-se da punhalada traiçoeira com uma célere meia-volta e um salto para o lado. Virou-se e executou um golpe rápido, extenso e forte, impulsionando todo o braço. Fez aumentar o impacto do golpe girando as ancas. A andorinha sibilou e cortou só com a ponta da lâmina. Ressoou um silvo e um estalo. Bonhart agarrou sua garganta. Os olhos de peixe saltaram das órbitas. Eu já disse a você que me lembro de tudo, Ciri falou com frieza. Bonhart arregalou os olhos ainda mais e depois caiu. Inclinou-se para trás e desabou, levantando poeira. Enorme, magro como o ceifador, ficou prostrado sobre o chão sujo, por entre tacos quebrados. Continuou apertando a garganta forte e firmemente. Apesar disso, a vida se esvaía rapidamente por entre os seus dedos, derramava-se em volta da sua cabeça na forma de uma enorme auréola negra. Ciri ficou em pé, alteando sobre Bonhart em silêncio, para que ele a enxergasse bem e levasse consigo a sua imagem, apenas a sua imagem, para onde quer que fosse. Ele olhou para ela com um olhar turvo e diluído. Tremeu, tomado por convulsões, esfregando os saltos dos sapatos sobre as tábuas do piso. Depois, emitiu um borbulhar, mesmo borbulhar que um funil produz, depois que toda a substância escorreu por ele. E esse foi o último som que emitiu. Ouviu-se um estouro e os vitrais arrebentaram, tinindo e estrugindo. «Cuidado, Geralt!» Saltaram para o lado na hora certa. Um raio ofuscante sulcou o piso. Pedaços de terracota e afiados fragmentos do mosaico chiaram no ar. Outro raio acertou a coluna atrás da qual o bruxo estava escondido, e ela quebrou-se em 3 pedaços. A metade da arcada desprendeu-se da abóbada e desabou, produzindo um ribombo ensurdecedor. Geralt, prostrado no chão, cobriu a cabeça com as mãos, mesmo sabendo que era uma proteção muito fraca contra a grande massa de entulho que caía sobre ele. Estava preparado para o pior, mas acabou não se saindo tão mal. Levantou-se às pressas e ainda conseguiu ver sobre si próprio o halo de um escudo mágico. Percebeu que foi salvo pela magia de Yennefer. Vilgefortz virou-se para a feiticeira e despedaçou por completo a pilastra atrás da qual ela estava escondida. Rugiu de ira, alinhavando a nuvem de fumaça e poeira com filamentos de fogo. Yennefer conseguiu desviar-se para o lado e revidou, atirando seu próprio raio contra o feiticeiro, que o rebateu sem dificuldade e até com desdém. Ele reagiu com um golpe que a derrubou no chão. Geralt lançou-se sobre Vilgefortz, limpando o rosto do pó do reboco.
O feiticeiro olhou para ele e apontou o braço na sua direção, do qual dispararam estrugindo chamas. O bruxo cobriu-se instintivamente com a espada e, de modo surpreendente, foi protegido pela lâmina anã ornada de runas que cortou a língua de fogo ao meio. Vilgefortz rugiu. Ah? Estou impressionado, bruxo. E o que você vai dizer sobre isto? O bruxo não disse nada. Foi arremessado para trás, como se tivesse sido atingido por um ariete. Derrubado no chão, deslizou sobre ele, parando ao pé da base da coluna, que quebrou e caiu aos pedaços, o que fez boa parte da abóboda desabar de novo. Desta vez, Yennefer não conseguiu defendê-lo com sua proteção mágica. Um grande pedaço da arcada se desprendeu e o atingiu no ombro, derrubando-o de vez. Por um momento, ficou paralisado por causa da dor. Yennefer, proferindo encantos, enviava um raio atrás do outro contra Vilgefortz, mas nenhum deles o acertou. Todos eram rebatidos pela esfera mágica que protegia o feiticeiro. De repente, ele estendeu as mãos, afastando-as bruscamente. Yennefer gritou de dor, ergueu-se para o alto e ficou levitando. Vilgefortz torceu as mãos da mesma maneira como se torce um pano molhado. A feiticeira soltou um uivo penetrante e começou a se contorcer. Geralt levantou-se às pressas, superando a dor, mas Regis se antecipou a ele. O vampiro apareceu do nada, sob a forma de um enorme morcego, e atacou Vilgefortz num voo silencioso. Antes que o feiticeiro conseguisse proteger-se com algum encanto, Regis acutilou o rosto dele com as suas garras e não conseguiu acertar o seu olho pelo simples fato de ser excepcionalmente pequeno. Vilgefortz berrou e agitou as mãos. Yennefer, já livre, desabou em cima de uma pilha de entulho, gemendo de forma lancinante. O sangue jorrou do seu nariz, cobrindo seu rosto e o seu peito. Geralt, que já estava próximo a eles, ergueu o Cyril para executar um golpe. Mas Vilgefortz ainda não estava derrotado, nem pensava em se entregar. Empurrou o bruxo para trás com uma poderosa onda de energia e atirou contra o vampiro um ofuscante raio branco que cortou a coluna como uma faca quente corta manteiga. Regis esquivou-se habilmente do raio e materializou-se junto a Geralt, na sua forma normal. Cuidado! Cuidado, Regis! O bruxo gemeu, tentando ver como estava Yennefer. Cuidado? Eu, hein? Não foi para isso que eu vim aqui. O vampiro gritou, lançou-se sobre o feiticeiro num verdadeiro salto de tigre incrível e veloz e agarrou sua garganta. Os seus caninos reluziram. Vilgefortz uivou de ira e terror. Por um momento pareceu morto, mas era apenas ilusão. Em seu arsenal, o feiticeiro tinha uma arma para cada ocasião e contra qualquer adversário, até mesmo contra um vampiro. Agarrou Regis com as mãos, que arderam como um ferro incandescente. O vampiro gritou. Geralt também gritou ao ver o feiticeiro literalmente rasgar Regis. Saltou para socorrê-lo, mas já era tarde demais. Vilgefortz empurrou o vampiro dilacerado contra a coluna e lançou um fogo branco das suas mãos. Regis soltou um grito tão penetrante que fez o bruxo tapar os ouvidos. Os vitrais restantes estouraram, tinindo e estrugindo, e a coluna simplesmente derreteu. O vampiro derreteu com ela, transformando-se numa massa disforme. Geralt xingou. Depositou nesse xingamento toda a sua raiva e o seu desespero. Lançou-se, erguendo Cyril para executar um golpe, mas não conseguiu cortar. Vilgefortz se virou e o acertou com a energia mágica. O bruxo sobrevoou toda a extensão do salão e bateu na parede com ímpeto, deslizando sobre ela. Ficou prostrado no chão, engolindo ar feito um peixe, pensando não nas partes do seu corpo que estavam quebradas, mas naquelas que ainda estavam inteiras. O feiticeiro ia na sua direção. Uma vara de ferro de 6 pés de comprimento materializou-se em sua mão. Poderia transformá-lo em cinzas apenas com um feitiço, disse.
Poderia fundi-lo e transformá-lo em esmalte, como fiz com esse monstro há pouco tempo. No entanto, você, bruxo, você deveria morrer de outra maneira, num combate. Talvez não necessariamente justo, mas definitivamente num combate. Geralt não acreditava que conseguiria levantar, mas conseguiu. Cuspiu o sangue que escorreu do lábio cortado e segurou a espada com mais força. Vilgefortz aproximou-se, girou a vara e falou: Na ilha de Tanned, quebrei-o apenas levemente. Poupei-o, pois queria apenas lhe dar uma lição. Como foi inútil, desta vez eu o quebrarei em pequenos pedaços, de um jeito que ninguém consiga mais colar você. Atacou. Geralt não fugiu. Aceitou o desafio. A vara lampejava e silvava. O feiticeiro rodeava o bruxo, que esgrimia. Geralt evitava os golpes e ele próprio os executava, mas Vilgefortz os bloqueava com habilidade. O aço, ao se chocar, emitia um gemido funesto. O feiticeiro era rápido e ágil como um demônio. Confundiu Geralt torcendo o tronco. Executou um golpe pela esquerda, bateu de baixo e feriu as costelas do bruxo. Antes que ele recuperasse o equilíbrio e a respiração, foi atingido com tanta força no ombro que caiu de joelhos. Dando um passo para trás, salvou seu crânio de um golpe executado de cima, mas não conseguiu se esquivar-se de um empurro no sentido inverso, efetuado de baixo, que o acertou acima dos quadris. Vacilou e bateu com as costas contra a parede. Ainda estava consciente ao cair no chão, e na hora certa, pois a vara de ferro passou de raspão pelo seu cabelo e atingiu o muro, soltando faíscas. Geralt rolou. A vara continuava soltando faíscas junto da sua cabeça, na laje. O segundo golpe o acertou na escápula. Sentiu um choque. Uma dor paralisante e fraqueza tomaram conta das suas pernas. O feiticeiro ergueu a vara. Em seus olhos flamejava o triunfo. O bruxo apertou o medalhão de fringila na mão. A vara caiu no chão, tinindo a um pé de distância da sua cabeça. Ele rolou no sentido contrário e levantou-se rapidamente, apoiando-se no joelho. Vilgefortz saltou até ele e o golpeou. Mais uma vez a vara errou o alvo por poucas polegadas. O feiticeiro meneou a cabeça, incrédulo, e por um momento hesitou. Respirou e de repente entendeu. Seus olhos brilharam. Saltou com ímpeto, mas já era tarde demais. Geralt acertou sua barriga, cortando-o na transversal, profundamente. Vilgefortz gritou, deixou a vara cair e recuou curvado. O bruxo já estava junto dele. Empurrou com o sapato na direção do toco que sobrara da coluna quebrada e executou um extenso golpe transversal, cortando-o da clavícula até os quadris. O seu sangue jorrou, pintando sobre a laje um desenho ondulado. O feiticeiro gritou, caiu de joelhos, abaixou a cabeça, olhou para a barriga e o peito. Por um longo momento, não conseguia tirar os olhos daquilo que via. Geralt esperava calmamente. Assumira a posição de guarda e segurava o cirril pronto para cortar. Vilgefortz soltou um gemido angustiante e ergueu a cabeça. Geralt! O bruxo não deixou que ele terminasse. Por um longo momento, tudo permaneceu em silêncio. Não sabia. Yennefer finalmente falou, saindo com dificuldade de debaixo da pilha de entulho. Seu aspecto era horrível. O sangue que jorrava do seu nariz cobrira todo o seu queixo e o seu decote. Vendo o olhar confuso de Geralt, repetiu. Não sabia que você conhecia os feitiços de ilusão. E ainda mais que seriam capazes de confundir Vilgefortz. Foi o meu medalhão. Pois é. Ela falou olhando desconfiada. Interessante. De qualquer maneira, estamos vivos graças a Ciri.
Como? O olho de Vilgefortz. Ele não recuperou completamente a coordenação, nem sempre acertava. No entanto, devo minha vida principalmente a... Silenciou, olhando para os restos da coluna fundida, na qual era possível reconhecer o perfil de uma silhueta. Quem era Geralt? Um companheiro. Vou sentir muita falta dele. Era um ser humano? Era a encarnação da humanidade. E você, Yen, como está? Tenho algumas costelas quebradas, uma concussão, lesões nos quadris e na coluna. Mas, afora isso, tudo ótimo. E você? Mais ou menos do mesmo jeito. Olhou indiferente para a cabeça de Vilgefortz, posicionada exatamente no meio do mosaico no chão. O pequeno olho do feiticeiro, vidrado, fitava-os, exprimindo uma muda repreensão. É uma visão agradável, afirmou. É mesmo, admitiu após um momento. Mas para mim já chega. Você consegue andar? Com a sua ajuda, conseguirei. Os três se encontraram no lugar onde os corredores se juntavam, abaixo das arcadas, sob os mortos olhares das canéforas de alabastro. Ciri, falou o bruxo esfregando os olhos. Ciri, disse Yennefer amparada pelo bruxo. Geralt, chamou Ciri. Ciri, é tão bom revê-la. Yennefer respondeu superando uma brusca contração da garganta. Senhora Yennefer. A feiticeira soltou-se do aperto do bruxo e endireitou-se sofridamente. Que aparência é essa, menina? Disse num tom de repreensão. Olhe só como você está. Ajeite esse cabelo. Endireite as costas. Venha cá. Ciri aproximou-se, rígida como um autômato. Yennefer ajeitou e alisou seu colarinho. Tentou tirar o sangue seco da manga da sua roupa. Tocou nos seus cabelos. Deixou a cicatriz da bochecha à mostra. Abraçou-a com força, com muita força. Geralt viu as suas mãos nas costas de Ciri, os dedos deformados. Não sentia raiva, nem ódio, nem lastimava. Estava apenas tomado pelo cansaço. E alimentava um enorme desejo de pôr fim àquilo tudo. Mamãe, filha... Venham, decidiu interrompê-las depois de um longo momento. Ciri fungou e limpou o nariz com o dorso da mão. Yennefer lançou-lhe um olhar de repreensão e esfregou o olho por causa de uma partícula que caíra nele. O bruxo olhava para o corredor de onde Ciri havia saído, como se estivesse esperando que alguém aparecesse saindo dele. Ciri meneou a cabeça, entendeu o que ele estava pensando. Vamos embora daqui, repetiu. Vamos. Quero ver o céu, Yennefer falou. Nunca mais os deixarei. Nunca, Ciri prometeu surdamente. Vamos embora daqui. Ciri, ampare Yen, repetiu. Não preciso ser amparada. Deixe eu ajudá-la, mamãe. Diante deles havia escadas, enormes escadas envoltas em fumaça, e um halo reluzente saindo das tochas e do fogo nos cestos de ferro. Ciri estremeceu. Já havia visto essas escadas nos seus sonhos e nas suas visões. Lá embaixo, longe, havia homens armados à sua espera. Estou cansada, sussurrou. Eu também. Geralt admitiu, desembainhando o cirril. Já estou farta de matar. Eu também. Não há nenhuma outra saída aqui? Não há.
Só essas escadas. Precisamos enfrentá-las, moça. Yen quer ver o céu. E eu quero ver o céu e vocês duas, Yen e você. Ciri olhou para trás, para Yennefer, que se apoiou no balaustre para não cair. Tirou os medalhões confiscados de Bonhart, pendurou o gato no pescoço e entregou o lobo a Geralt. Falou. Espero que você saiba que isto é apenas um símbolo. Tudo é apenas um símbolo. Desembainhou a andorinha. Vamos, Geralt. Vamos. Fique junto de mim. Quem esperava por eles ao pé da escada eram os mercenários de Skellen, apertando as armas nos punhos suados. Coruja, com um gesto rápido, mandou o primeiro turno subir as escadas. Os sapatos com solas revestidas de ferro retumbaram nos degraus. Devagar, Ciri. Não se apresse. Fique junto de mim. Tudo bem, Geralt. E com calma, menina. Mantenha calma. Lembre-se, sem raiva, sem ódio. Precisamos sair daqui para ver o céu. E aqueles que tentarem barrar nosso caminho devem morrer. Não hesite. Não hesitarei. Quero ver o céu. Percorreram o primeiro lance sem obstáculos. Os mercenários recuaram diante deles, espantados e surpresos com sua calma. Mas, após um momento, 3 indivíduos saltaram até eles aos gritos, agitando as espadas. Foram mortos num instante. Juntos! Acabem com eles! Coruja berrava lá de baixo. Outros 3 indivíduos correram até eles. Geralt avançou rapidamente, desorientou-os com uma finta e executou um corte de baixo, acertando a garganta de um dos mercenários. Virou-se e deixou Ciri passar por baixo do seu braço direito. Ela lacerou suavemente o segundo fortão na altura da axila. O terceiro queria salvar sua vida saltando pelo balaustre, mas não conseguiu. Geralt enxugou os respingos de sangue do seu rosto. Tenha mais calma, Ciri. Estou calma. Mais 3 mercenários. Lâminas reluzindo, gritos, morte. O sangue espesso escorria para baixo, pelos degraus das escadas. Um fortão que usava uma brigantina arrebitada com latão lançou-se sobre ele munido de um longo spetum, um tipo de lança. Seus olhos tinham um aspecto selvagem, pois ele havia usado drogas. Ciri afastou a haste com uma rápida parada transversal, dando espaço para Geralt executar o golpe. Enxugou o rosto. Prosseguiram sem olhar para trás. O segundo lance de escada já estava próximo. Skellen berrava. Acabem com eles! Ataquem! Acabem com eles! Ouviram-se passos e gritos nas escadas. Lâminas reluzindo. Clamor. Morte. Muito bem, Ciri. Mas tenha mais calma, sem euforia, e fique junto de mim. Eu sempre permanecerei ao seu lado. Não execute o corte com o braço, se conseguir fazê-lo com o cotovelo. Tenha cuidado. Terei. A lâmina reluzindo. Gritaria, sangue, morte. Muito bem, Ciri. Quero ver o céu. Eu te amo muito. Também te amo muito. Tenha cuidado. Está ficando escorregadio. Lâminas reluzindo. Ululos. Prosseguiram avançando com o sangue que escorria pelos degraus das escadas. Dirigiram-se para baixo, descendo cada vez mais fundo pelas escadas do castelo de Estiga. O fortão que tentou atacá-los escorregou no degrau ensanguentado e caiu prostrado aos seus pés. Clamou por piedade, cobrindo a cabeça com as mãos. Passaram por ele sem sequer lançar-lhe um olhar. Até o terceiro lance ninguém tinha se atrevido a barrar o seu caminho. Stefan Skellen berrava lá de baixo. Arcos! Peguem as bestas! Boreas Moon foi buscar as bestas! Onde ele está?
Coruja não tinha como saber, mas Boreas Moon já estava bem longe. Dirigia-se para o leste, com a testa encostada na crina do cavalo, forçando-o a um galope desenfreado. Dos homens restantes que receberam a ordem de buscar os arcos e as bestas, apenas um voltou. O mercenário que decidiu atirar tinha as mãos levemente trêmulas e os olhos lacrimejavam por causa do fistec. A primeira seta passou de raspão pelo balaústre. A segunda nem sequer acertou a escada. Mais alto! Suba mais, imbecil! Atire de perto! Coruja vociferou. O besteiro fingiu que não ouvia. Skellen soltou um poderoso palavrão, arrancou a besta, saltou até as escadas, apoiou-se num dos joelhos e mirou. Geralt protegeu Ciri com seu próprio corpo, mas a moça saiu de trás dele e, na hora em que a corda estalou, já estava em posição de guarda. Girou a espada até a quarta superior e rebateu a seta com tanta força que ela rodopiou por um longo tempo no ar antes de cair. Muito bem, Ciri, Geralt murmurou. Mas se você fizer algo parecido outra vez, eu vou lhe dar uma surra. Skellen soltou a besta e, de repente, percebeu que estava sozinho. Todos os seus homens encontravam-se amontoados ao pé das escadas e nenhum deles demonstrava algum ânimo para subi-las. Além disso, parecia que eram menos numerosos. Outra vez saíram, certamente para buscar mais bestas. O bruxo e a bruxa desciam as escadas ensanguentadas do castelo de Estiga com calma, sem apressar nem diminuir o passo, juntos, ombro a ombro, confundindo e baralhando com os rápidos movimentos das lâminas. Skellen recuou e continuou recuando até chegar ao pé das escadas. Quando alcançou o grupo dos seus homens, percebeu que o movimento de retrocesso continuava. Xingou impotente. Rapazes, ânimo, ataquem! Juntos! Andem, força, atrás de mim! Gritou, mas sua voz o traiu e saiu fraca. Vá ao senhor! Um dos mercenários balbuciou, aproximando a mão com o fistec do seu nariz. Coruja acertou com um soco, sujando seu rosto, a manga e a parte da frente da túnica com o narcótico. O bruxo e a bruxa desceram o segundo lance de escadas. Cerquem todos quando chegarem ao pé da escada! Animem-se, rapazes! Coragem! As armas! Skellen berrou. Geralt olhou para Ciri e quase uivou de raiva quando viu por entre os seus cabelos cinzentos fios branquinhos que reluziam como prata. No entanto, segurou-se. Não era hora de demonstrar raiva. Falou surdamente. Cuidado, permaneça junto a mim. Eu sempre permanecerei ao seu lado. Lá embaixo as coisas vão se complicar. Eu sei, mas estamos juntos. Estamos juntos. Estou com vocês, falou Yennefer, descendo com eles as ensanguentadas, rubras e escorregadias escadas. Juntos! Juntos! Coruja rugia. Alguns dos mercenários que haviam saído para buscar as bestas retornaram, mas sem elas, e nitidamente apavorados. Dos 3 corredores que levavam até as escadas, ressoou o estrondo de portas derrubadas com bardices, o estridor e o tinir de ferro, o rumor de pisadas, e, de repente, saíram marchando dos 3 simultaneamente soldados usando elmos negros, armaduras e capas com o símbolo da salamandra prateada. Intimidados pelos gritos poderosos e ameaçadores, os mercenários de Skellen soltavam um a um as armas que caíam tinindo no chão. Bestas, pontas de glaives e rogatinas foram apontadas contra os menos decididos, apressados com gritos ainda mais ameaçadores. Dessa vez todos obedeceram, pois era evidente que os soldados negros estavam prontos para matar e esperavam apenas um pretexto para fazer isso. Coruja ficou diante da coluna, com os braços cruzados no peito. Um milagroso resgate? Ciri murmurou. Geralt meneou a cabeça num gesto de negação.
As bestas e as pontas das armas também estavam apontadas para eles. Glaed van Boord! Não fazia sentido resistir. O pé da escada parecia um formigueiro lotado de soldados negros, e eles já estavam muito cansados mesmo. Mas não soltaram as espadas. Depositaram-nas cuidadosamente nos degraus e depois se sentaram. Geralt sentia o braço quente de Ciri encostado ao seu. Ouvia sua respiração. Yennefer descia de lá passando por cadáveres e poças de sangue, mostrando aos soldados negros as mãos inermes. Sentou-se pesadamente junto deles no degrau. Geralt sentiu um calor junto do outro braço. Pena que nem sempre possa ser assim, pensou. E sabia que não podia ser mesmo. Os homens de Coruja foram amarrados e retirados um por um do lugar. Havia cada vez mais soldados usando capas ornadas com a salamandra. De repente, começaram a aparecer entre eles oficiais de alta patente, que podiam ser reconhecidos pelos penachos brancos, pelas bordas prateadas das armaduras e pelo respeito com o qual os outros soldados lhe cediam passagem. Diante de um dos oficiais, cujo elmo era excepcionalmente ornado com prata, os soldados cederam passagem manifestando um respeito singular, inclusive em forma de reverências. Foi ele que se deteve diante de Eskelin, parado junto a uma coluna. Coruja empalideceu. Ficou branco como uma folha de papel. A sua reação foi nitidamente visível, mesmo na luz vacilante das tochas e dos restos das pinturas que queimavam nos cestos de ferro. O oficial falou com uma voz potente, que retumbou até na abóboda do salão. Stefan Eskelin, você será julgado, será punido por traição. Coruja foi retirado. Contudo, as suas mãos não foram amarradas como as dos soldados rasos. O oficial virou-se. Um pano em chamas desprendeu-se de um gobelim suspenso no alto e caiu, redemoinhando feito uma enorme ave de fogo. O fulgor resplandeceu na borda de prata de sua armadura e na babeira do elmo, cuja cobertura chegava até a metade das bochechas e, como no caso de todos os soldados negros, tinha o formato de uma monstruosa mandíbula denteada. Chegou a nossa vez, Geralt pensou. E estava certo. O oficial fitava Ciri. Os seus olhos fulguravam e, pelas aberturas do elmo, notavam e registravam tudo. A palidez, a cicatriz no rosto, o sangue na manga e na mão, mechas brancas nos cabelos. Depois, o Nilfgaardiano olhou para o bruxo. Viu, Gefortz? Perguntou com a sua voz potente. Geralt meneou a cabeça num gesto de negação. Kahir Aep Sealah? Outra vez o mesmo gesto. Uma carnificina, o oficial falou, olhando para as escadas. Uma carnificina sangrenta. Mas não há o que fazer. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Além disso, você poupou trabalho aos carrascos. Você percorreu um longo caminho, bruxo. Geralt não disse nada. Ciri fungou e limpou o nariz com o punho. Yennefer lançou-lhe um olhar de repreensão. O Nilfgaardiano notou isso também e sorriu. Você percorreu um longo caminho, repetiu. Você veio aqui do próprio fim do mundo. Atrás dela e para ela. Só por isso você merece uma recompensa. Senhor de Rideau? Às ordens, Vossa Alteza Imperial. O bruxo não ficou surpreso. Procure, por favor, uma câmara discreta onde eu possa conversar com o Sr. Geralt de Rivia sem sermos incomodados. Enquanto isso, peço que providenciem todas as comodidades e todos os serviços para as senhoras. Claro, sob vigilância atenta e permanente.
Assim será feito, Vossa Alteza Imperial. Senhor Geralt, siga-me, por favor. O bruxo levantou-se. Olhou para Yennefer e Ciri, tentando acalmá-las, sinalizar que não fizessem asneiras, mas não foi necessário. Ambas estavam terrivelmente cansadas e resignadas. Você percorreu um longo caminho, Emhyr Varen-Reis, Deit Venadan in Carnea ep Morvud, a chama branca dançante sobre mamoas dos inimigos, repetiu tirando o elmo. Não sei se você, Duny, não percorreu um caminho ainda mais longo. Geralt respondeu com calma. Parabéns, você me reconheceu? O imperador sorriu. E olha que dizem que a falta da barba e o comportamento fizeram de mim outra pessoa. Muitos daqueles que me viam em Cintra passavam depois em Nilfgaard e participavam das minhas audiências, mas ninguém conseguiu me reconhecer. E você me viu uma única vez há 16 anos. Minha imagem ficou tão gravada na sua memória. Não o reconheceria. Você realmente mudou muito. Simplesmente presumi que era você, e já faz algum tempo. Com a ajuda e as dicas de outras pessoas, descobri qual era o papel do incesto na família de Ciri e no sangue dela. Em um dos pesadelos sonhei com o pior, o mais abominável dos incestos. E eis que encontro você aqui, em pessoa. Mal consegue ficar em pé, Emhyr falou com frieza. E as impertinências forçadas fazem você vacilar ainda mais. Pode se sentar na presença do imperador. Eu lhe garanto esse privilégio vitalício. Geralt sentou-se aliviado. Emhyr continuava encostado ao armário esculpido e falou. Você salvou a vida de minha filha em várias ocasiões. Eu lhe agradeço, no meu nome e no nome da minha posteridade. Você deve estar brincando comigo. Cirila. Emhyr não se preocupou com a ironia. Vai para Nilfgaard. No momento adequado se tornará imperatriz, como dezenas de moças que viravam e viram rainhas, ou seja, quase sem conhecer seu marido e, com frequência, sem ter uma boa impressão dele, baseadas no primeiro encontro. Muitas vezes desiludidas com os primeiros dias e as primeiras noites de casamento. Cirila não será a primeira. Geralt absteve-se de fazer qualquer comentário. O imperador continuou. Cirila será feliz, como a maioria das rainhas, como acabei de dizer. A felicidade virá com o tempo. O amor, que nem sequer exijo, ela transferirá para o filho que conceberei nela. Será um arquipríncipe, depois um imperador, que também conceberá um filho, o filho que será o soberano do mundo e que o salvará da destruição. Assim diz a profecia, cujo conteúdo exato apenas eu conheço. A chama branca retomou o discurso. Obviamente, Cirila nunca saberá quem eu sou. Esse segredo morrerá com aqueles que têm conhecimento dele. Claro. Geralt acenou com a cabeça. Nada poderia ser mais óbvio do que isso. Emhyr falou após um momento. Você não pode ignorar a mão do destino, que manifestou a sua presença em tudo, em absolutamente tudo, inclusive nas suas ações desde o início. Vejo nisso antes a mão de Vilgefortz. Foi ele que o encaminhou para Cintra, não foi? Quando você ainda era o ouriço encantado? Foi ele que fez paveta. Você está vagando no nevoeiro. Emhyr o interrompeu bruscamente, arremessando para trás a capa com a salamandra. Você não sabe de nada, nem precisa saber.
Não chamei aqui para lhe contar a história da minha vida, nem para lhe prestar esclarecimentos. Você só merece receber a garantia de que a moça não sofrerá nenhum dano. Não tenho nenhum tipo de dívidas com você, bruxo, nenhum. Tem, sim. Geralt interrompeu de forma igualmente brusca. Você rompeu o acordo. Mentiu, apesar da palavra dada. Isso tudo constitui dívidas, Dany. Você rompeu o acordo sendo príncipe, portanto tem dívidas como imperador, com juros imperiais e por um período de 10 anos. Só isso? Só isso. Só isso é o que cabe a mim. Não quero nada mais, tampouco a menos. Era para eu vir e ficar com a criança quando ela fizesse 6 anos. Você não esperou até o prazo combinado. Queria roubá-la antes que ele se encerrasse. Mas o destino do qual você fala debochou de você. Por 10 anos, você lutou. Tentou lutar contra ele. Agora você tem Ciri, sua própria filha, que você um dia privou da convivência com os pais de uma maneira vil e abominável. E com quem agora você quer conceber filhos de forma vil e abominável, frutos de um incesto, sem exigir o amor dela. E com razão, pois você não merece o amor dela. Cá entre nós, Dany, nem sei como você conseguirá olhar nos olhos de Ciri. O fim justifica os meios, Emhyr falou surdamente. Faço tudo isso para a posteridade, para salvar o mundo. Se o mundo precisar ser salvo dessa maneira... O bruxo ergueu a cabeça abruptamente. Então é melhor que seja destruído. Acredite, Dany. É melhor que seja extinto. Você está pálido. Emhyr Varen-Reis falou quase suavemente. Não fique tão nervoso. Pode desmaiar. Distanciou-se do armário, afastou a cadeira e se sentou. O bruxo estava realmente tonto. O imperador começou a falar calma e silenciosamente. O ouriço de ferro era uma maneira de forçar meu pai a colaborar com o usurpador. Isso aconteceu depois do golpe, quando meu pai, o imperador destituído, foi preso e torturado. No entanto, não conseguiam subjugá-lo. Por isso, tentavam de outras maneiras. Na presença do meu pai, um feiticeiro a serviço do usurpador transformou-me num monstro. Pela sua própria iniciativa, acrescentou um toque de humor. Emhyr, na nossa língua, significa ouriço, continuou. Meu pai não deixou que o subjugassem. Por isso foi assassinado. No que diz respeito a mim, soltaram-me numa floresta e atiçaram os cães para atacar-me. Consegui sobreviver. Não me perseguiram por muito tempo. Não sabiam que o trabalho do feiticeiro havia sido mal feito e que à noite eu recuperaria o meu aspecto humano. Felizmente conheci algumas pessoas leais com as quais podia contar. E saiba que na época eu tinha 13 anos. Precisei fugir do meu próprio país. Um astrólogo meio excêntrico, chamado Chartisius, leu nas estrelas que eu deveria procurar o remédio contra o encanto no norte, para além das escadas de Mar Nadal. Depois de me tornar imperador, eu o presenteei com uma torre e um novo equipamento. Naquela época ele precisava pedir tudo emprestado. Prosseguiu. Quanto a Cintra, você sabe o que aconteceu lá, então não vale a pena gastar tempo entrando em detalhes. No entanto, nego que Vilgefortz tenha tido algo a ver com aqueles acontecimentos. Primeiro porque na época eu ainda não o conhecia. Segundo, tinha uma aversão muito grande aos magos. Aliás, eu continuo não gostando deles até hoje. E, só para lembrar, quando recuperei o trono, peguei aquele feiticeiro que servia ao usurpador
e me torturava na presença do meu pai, e também acabei usando o meu senso de humor. O mágico chamava-se Bratens, palavra que na nossa língua soa quase como frito. Depois disse: mas chega de digressões. Voltemos ao assunto. Vilgefortz visitou-me secretamente em Sintra, pouco após o nascimento de Ciri. Apresentou-se como um confidente das pessoas que continuavam fiéis a mim e que conspiravam contra o usurpador. Ofereceu ajuda e não demorou a provar que sabia prestá-la. Quando, ainda desconfiado, perguntei os motivos, sem rodeios ele declarou que contava com uma recompensa: a graça, os privilégios e o poder outorgado pelo grande imperador de Nilfgaard. Ou seja, eu, o poderoso soberano que governaria metade do mundo e que conceberia um filho que governaria o mundo inteiro. E o feiticeiro declarou sem escrúpulos que planejava ganhar mais poder ao lado desses poderosos soberanos. Nesse momento, tirou alguns rolos de papel amarrados em peles de serpente e me recomendou que me familiarizasse com seu conteúdo. Foi assim que conheci a profecia, o destino do mundo e do universo. Soube o que precisava fazer e cheguei à conclusão de que o fim justificava os meios. Claro. Emir ignorou a ironia e continuou. Entretanto, em Nilfgaard, os meus negócios estavam cada vez melhores. Os meus guerrilheiros tornavam-se cada vez mais influentes, até que, após receberem o apoio de um grupo de oficiais que serviam na frente e do corpo de cadetes, decidiram dar um golpe de Estado. Mas para isso precisavam de mim, da minha pessoa, do verdadeiro herdeiro do trono e da coroa do império, do legítimo Enreis, do sangue dos Enreis. Eu seria uma espécie de estandarte da revolução. Mas cá entre nós, muitos revolucionários nutriam esperanças de que o meu papel se restringisse apenas a isso. Os que estão vivos até hoje não se conformaram. Porém, como já disse, deixemos as digressões de lado. Precisava voltar para casa. Chegou a hora de Dune, o falso príncipe de Maeter, e um fingido duque sintrense reclamar sua herança. Contudo, eu não havia esquecido a profecia. Precisava voltar junto com Ciri. E Calante não tirava os olhos de mim. Ela nunca confiou em você. Eu sei. Acho que ela sabia alguma coisa sobre a profecia e estava determinada a me atrapalhar. Lá em Sintra eu estava sob o seu domínio. Por isso precisava voltar para Nilfgaard, mas de um jeito que ninguém suspeitasse de que eu era Dune e de que Ciri era minha filha. Foi Vilgefortz que me orientou como fazer isso. Dune, Pavetta e sua filha morreriam, desapareceriam, sem deixar nenhum vestígio. Num naufrágio simulado. Isso mesmo. Durante uma travessia das ilhas de Skellige para Sintra, no abismo de Sedna, Vilgefortz puxaria o navio com um aspirador mágico. Eu, Pavetta e Ciri nos fecharíamos e sobreviveríamos numa cabine especialmente protegida. E a tripulação morreria. O bruxo finalizou. E foi assim que começou o seu jogo duro. Emir Varenreis permaneceu em silêncio por algum tempo. Por fim falou com voz apagada. Começou mais cedo, lamentavelmente, no momento em que percebi que Ciri não estava a bordo. Geralt ergueu as sobrancelhas. O imperador falou sem demonstrar nenhuma emoção. Infelizmente, nos meus planos não reconheci as habilidades de Pavetta. Essa moça melancólica, com um olhar sempre baixo,
Percebeu as minhas intenções e me desmascarou. Antes de atracar, mandou que a criança desembarcasse. Fiquei furioso. E ela também. Teve um ataque de histeria. Durante uma violenta discussão, caiu borda fora. Antes que conseguisse pular atrás dela, Vilgefortz puxou o navio com seu aspirador. Bati a cabeça em alguma coisa e perdi a consciência. Sobrevivi por milagre, enrolado nos cabos. Quando acordei, estava todo envolto em ataduras. Havia quebrado o braço. Estou curioso para saber como se sente um homem que matou a própria mulher. O bruxo comentou com frieza. Horrível. Emir respondeu sem demora. Eu me sentia e continuo me sentindo horrível. No entanto, isso não muda o fato de eu nunca ter amado Pavetta. O fim justificava os meios, mas lamento sinceramente a sua morte. Não queria que morresse, nem planejei a sua morte, que foi acidental. Está mentindo. Isso não convém a um imperador. Geralt falou secamente. Pavetta não podia viver. Caso contrário, ela desmascararia você e nunca permitiria que cumprisse os seus planos com relação a Ciri. Estaria viva, Emir negou, morando em algum lugar distante. Há muitos castelos. Darn, Rohan, por exemplo. Não conseguiria matá-la. Mesmo em nome de um fim que justifica os meios? O imperador esfregou o rosto e falou. Sempre se pode achar um meio menos drástico. Existe sempre um vasto leque de opções. Nem sempre, o bruxo falou, mirando em seus olhos. Emir fugiu de seu olhar. Era nisso que eu estava pensando. Geralt acenou com a cabeça. Termine de contar a história. O tempo corre. Calante não tirava os olhos da menina. Não podia nem pensar na ideia de sequestrá-la. Minhas relações com Vilgefortz arrefeceram bastante. Contudo, ainda tinha aversão a outros mágicos. E os meus militares e a aristocracia pressionavam-me para iniciar a guerra e atacar Sintra. Garantiam que o povo exigia, que o povo precisava de espaço para viver, que ouvir a Vox Populi significaria sedimentar meu papel como imperador. Decidi matar 2 coelhos com uma só cajadada, conquistar Sintra e Ciri de uma só vez. O restante da história você já conhece. Geralt acenou com a cabeça. Conheço. Obrigado por esta conversa, Duni. Agradeço o tempo que dedicou a mim, mas não posso demorar mais. Estou muito cansado. Assisti à morte dos meus amigos que me acompanharam desde o fim do mundo até aqui. Vieram para socorrer a sua filha, sem nunca tê-la conhecido. Além de Cahir, nenhum deles a conhecia. E vieram para salvá-la porque havia neles algo bom e nobre. E o que aconteceu? Encontraram a morte. Acho isso injusto. E se quiser saber, não me conformo com isso. Não vale para nada uma história em que os bons morrem e os vilões continuam vivos fazendo maldades. Não tenho mais forças, imperador. Chame os seus homens. Bruxo, o segredo deve morrer com aqueles que o conhecem. Foi o que você mesmo falou. Não existe outra escolha. Não é verdade que são muitas as escolhas. Fugirei de todas as prisões. Tirarei Ciri de você e estarei disposto a pagar qualquer preço para salvá-la. Você tem plena consciência disso? Tenho. Você pode deixar Yennefer viva. Ela não conhece o segredo. Emir falou com seriedade. Ela pagará qualquer preço para salvar Ciri e vingar a sua morte. O bruxo acenou com a cabeça e respondeu. É verdade. Realmente,
Esqueci o quanto ela ama Ciri. Você tem razão, Doni. Por isso mesmo, não há como fugir do destino. Mas tenho um pedido a fazer. Diga. Deixe que eu me despeça de ambas. Depois, estarei à sua disposição. Emir ficou à janela observando os cumes das montanhas. Não posso negar, mas... Não tenha medo. Não direi nada a Ciri. Eu a magoaria revelando-lhe a sua identidade e eu não seria capaz de magoá-la. Emir permaneceu em silêncio por um longo momento, virado para a janela. Talvez eu tenha alguma dívida com você. Deu meia volta. Ouça então a minha proposta para pagá-la. Há muito, muito tempo, em épocas muito remotas, quando as pessoas ainda tinham honra, orgulho e dignidade, quando davam valor à sua palavra e temiam apenas a vergonha, um homem honrado que tinha sido condenado à morte para se livrar da infame mão do carrasco ou de um sicário, mergulhou numa banheira com água quente e cortou as veias. Você pensaria... Mande encher a banheira. Você pensaria na minha proposta para que Yennefer o acompanhasse nesse banho? Estou quase convencido de que sim. Mas precisa perguntar a ela, pois é uma pessoa de uma natureza um pouco rebelde. Sei disso. Yennefer concordou sem hesitar. O círculo se fechou, acrescentou, olhando para os seus punhos. A serpente Uroboros abocanhou a própria cauda. Eu não entendo, Ciri sibilou como um gato raivoso. Eu não entendo por que devo ir com ele. Para onde? E para quê? Filhinha, Yennefer falou delicadamente. Esse é o seu destino. Entenda, simplesmente não pode ser de outra forma. E vocês? Nosso destino. Yennefer olhou para Geralt. Também nos espera. Simplesmente tem que ser assim. Venha cá, filhinha. Abrace-me com força. Eles querem assassiná-los, não é? Eu não admito isso. Acabei de reencontrá-los. É injusto. Quem com ferro fere, Emir Varen-Reis respondeu surdamente. Com ferro será ferido. Lutaram contra mim e perderam. Mas perderam com dignidade. Ciri aproximou-se dele em 3 passos, e Geralt inspirou o ar silenciosamente. Ouviu o suspiro de Yennefer. Diabos, todos sabem. Todo o seu exército negro nota aquilo que não pode ser escondido. A mesma postura, os mesmos olhos fulgurantes, o mesmo esgar da boca, os braços cruzados no peito de uma forma idêntica. Por sorte, por muita sorte, herdou o cabelo cinzento da mãe. Mesmo assim, com um olhar atento, percebe-se nitidamente de quem é o sangue que corre em suas veias. Ora, você, disse Ciri, repreendendo Emir com um olhar fulgurante. Você ganhou. E considera isso uma vitória digna? Emir Varen-Reis não respondeu. Apenas sorriu, fitando a moça com um olhar que expressava nítida satisfação. Ciri cerrou os dentes. Tantos homens morreram. Tantas pessoas morreram por causa de tudo isso. Perderam com dignidade. A morte é digna. Só uma besta pode pensar assim. No entanto, eu, embora tenha visto a morte de perto, não me deixei transformar numa besta e jamais deixarei. Emir não respondeu. Olhava para ela. Parecia absorvê-la com um olhar. Ciri sibilou. Eu sei o que você está tramando, o que você quer fazer comigo, e logo aviso, não deixarei que me toque.
E se você, eu o matarei, mesmo amarrada. Quando você dormir, eu vou dilacerar a sua garganta a dentadas. Com um gesto rápido, o imperador silenciou o murmúrio que ressoou entre os oficiais que o rodeavam. Arrastando as sílabas e sem tirar os olhos de Ciri, falou: acontecerá aquilo que está predestinado. Despeça-se dos amigos. Cirila Fiona Ellen Rhiannon. Ciri olhou para o bruxo. Geralt meneou a cabeça num gesto de negação. A moça suspirou. Ela e Yennefer abraçaram-se, sussurrando por um longo momento. Depois Ciri aproximou-se de Geralt. Que pena. Parecia que tudo ia terminar melhor. Falou em voz baixa. Muito melhor. Ele concordou. Abraçaram-se. Seja valente. Ele não conseguirá me possuir. Não tenha medo. Fugirei dele. Tenho os meus métodos. Ela sussurrou. Não pode matá-lo. Lembre-se disso, Ciri. Não pode. Não tenha medo. Nem pensei em matá-lo. Sabe, Geralt, eu já estou farta de matar. Já houve muita matança. Demais. Passe bem, bruxa. Passe bem, bruxo. Não se atreva a chorar. É fácil falar. Emhyr var Enrheis, o imperador de Nilfgaard, acompanhou Yennefer e Geralt até o banheiro. Quase até a borda de uma enorme piscina de mármore cheia de uma água cheirosa e evaporante, e falou: passem bem. Não precisam ter pressa. Estou partindo, mas deixarei aqui homens que receberão todas as instruções e ordens necessárias. Quando estiverem prontos, é só chamar, e o tenente providenciará a faca para vocês. Todavia, repito, não precisam se apressar. Apreciamos a benevolência. Yennefer acenou com a cabeça com seriedade. Por obséquio, Vossa Alteza Imperial? Pois não? Se for possível, não magoe minha filha. Não queria morrer imaginando-a aos prantos. Emhyr ficou em silêncio por um longo, muito longo momento, encostado ao batente da porta com a cabeça virada. Por fim respondeu, com uma expressão estranha no rosto. Senhora Yennefer, a senhora pode ter certeza de que não magoarei sua filha e o bruxo Geralt. Pisei em cadáveres, dancei sobre os corpos sem vida dos inimigos e pensei que estivesse determinado a fazer qualquer coisa. Mas não seria capaz de fazer aquilo que a senhora supõe. Agora já sei que não, também graças a vocês dois. Passem bem. Saiu em silêncio, fechando as portas. Geralt suspirou. Vamos nos despir? Olhou para a piscina evaporante. Não fico muito animado com a ideia de ser retirado daqui como um cadáver nu. Para mim não faz nenhuma diferença como eles vão me retirar daqui. Yennefer tirou as botas e desabotoou o vestido com movimentos rápidos. Mesmo que este seja o meu último banho, não vou entrar na água de roupa. Tirou a blusa pela cabeça e entrou na piscina, chapinhando a água energicamente. E aí, Geralt? Por que você está parado como uma estátua? Eu tinha esquecido como você é bela. Você tem memória curta, então. Ande, entre na água. Quando se sentou ao seu lado, ela imediatamente pôs os braços em volta do pescoço dele. Ele a beijou, acariciando a sua cintura, acima e abaixo da superfície da água. Será que esta é uma boa hora para fazer isso? Perguntou, só para se certificar.
Para isto, qualquer hora é boa, murmurou, colocando uma mão na água e tocando nele. Emir repetiu 2 vezes que não precisávamos nos apressar. Você preferiria passar os últimos minutos que nos foram concedidos fazendo o quê? Chorando e lamentando? Seria indigno. Ou fazendo um exame de consciência? Seria estúpido e banal. Não estava falando disso. Então, qual é o problema? Se a água esfriar, os cortes doerão mais, murmurou, acariciando os seios dela. Pelo prazer, vale a pena pagar com dor. Você está com medo da dor? Yennefer perguntou, colocando a outra mão na água. Não. Nem eu. Sente-se na beira da piscina. Eu amo você, mas, diabos, não vou mergulhar. Murmurou Yennefer, inclinando a cabeça de um jeito que seus cabelos umedecidos pelo vapor espalharam-se pela borda da piscina, feito pequenas e negras víboras. Eu te amo, Yen. Também te amo, Geralt. Já está na hora de chamar. Então, vamos fazer isso. Chamaram. O bruxo foi o primeiro a chamar, depois Yennefer. Como não obtiveram resposta, os 2 gritaram juntos. Já! Estamos prontos! Deem-nos a faca! Ei, diabos! A água está esfriando! Então saiam daí, Ciri falou, dando uma espiada no banheiro. Todos foram embora. O quê? É o que eu estou falando, foram embora. Além de nós 3, não há aqui uma alma viva. Vistam-se. Pelados parecem muito engraçados. Ao se vestirem, as mãos começaram a tremer. As mãos dos 2. Tiveram dificuldade em lidar com as fivelas, os colchetes e os botões. Ciri não parava de falar. Foram embora, pura e simplesmente. Todos eles. Retiraram-se absolutamente todos. Montaram nos seus cavalos e partiram daqui levantando poeira. Ninguém ficou? Absolutamente ninguém. Estranho, muito estranho. Geralt suspirou. Aconteceu alguma coisa que pode explicar isso? Yennefer pigarreou. Não, Ciri falou rapidamente. Mas ela estava mentindo. No início fazia uma cara boa. Ereta, com a cabeça presunçosamente erguida e o rosto impassível, afastou as mãos enluvadas dos soldados negros e lançou um olhar corajoso e desafiador para os ameaçadores anasais e viseiras dos seus elmos. Não tocaram mais nela, também por terem sido repreendidos e advertidos num tom severo por um oficial forte, de ombros largos, que usava ombreiras com bordas de prata e um penacho branco de garça. Dirigiu-se para a saída com a cabeça orgulhosamente erguida, escoltada dos 2 lados. Retumbavam as botas pesadas, rangiam as cotas de malha, tiniam as armas. Após percorrer uma dezena de passos, olhou para trás pela primeira vez. Deu mais alguns passos e olhou outra vez. Nunca mais vou vê-los. Uma reflexão fulgurou em sua mente com uma fria e assustadora lucidez. Nem Geralt, nem Yennefer. Nunca mais. Num instante, ao tomar consciência disso, a máscara da disfarçada valentia caiu de vez. O rosto de Ciri contraiu-se e encolheu-se. Os olhos encheram-se de lágrimas. O nariz começou a escorrer. A moça lutava com todas as suas forças, mas em vão. A onda de lágrimas rompeu a barragem das aparências. Os Nilfgaardianos, com capas ornadas com salamandras, olhavam para ela
em silêncio, espantados. Alguns a tinham visto nas escadas ensanguentadas. Todos a haviam visto durante a conversa com o imperador. A bruxa com a sua espada, uma bruxa orgulhosa que encarava o imperador. E estranhavam ao ver agora uma criança aos prantos, soluçando. Ciri tinha consciência disso. Os olhares deles queimavam feito fogo, picavam feito alfinetes. Ela lutava, mas em vão. Quanto mais tentava prender o choro, com mais força ele vinha. Diminuiu o passo e por fim parou. A escolta que a acompanhava também parou, mas só por um momento. O oficial deu uma ordem em tom severo e mãos de ferro agarraram as suas axilas e os seus pulsos. Soluçando e engolindo as lágrimas, Ciri olhou para trás pela última vez. Depois a arrastaram. Não resistia mais, mas soluçava cada vez mais alto e num tom cada vez mais desesperador. O imperador Emir Varen Reis, aquele homem de cabelos escuros e com um rosto que despertava nela estranhas e confusas lembranças, interrompeu-os. Soltaram-na, obedecendo à sua ordem ríspida. Ciri fungou e enxugou os olhos com a manga da roupa. Ao perceber que ele se aproximava, segurou o soluço e ergueu a cabeça altivamente. Mas agora parecia ridícula. Estava ciente disso. Emir fitou-a por um longo momento, em silêncio. Depois, aproximou-se e estendeu as mãos. Ciri sempre reagira a esse tipo de gestos, afastando-se instintivamente, mas agora, para seu grande espanto, não teve nenhuma reação. E, com maior espanto ainda, percebeu que o toque dele não lhe era desagradável. O imperador tocou nos cabelos dela como se estivesse contando as mechas brancas como neve. Tocou na bochecha deformada pela cicatriz. Depois abraçou-a, acariciou a sua cabeça e as suas costas. E ela, estremecendo em soluços, permitiu que ele a tocasse, mantendo os braços rígidos como um espantalho. Ouviu um sussurro. O destino é algo estranho. Adeus, filha. O que ele disse? O rosto de Ciri contraiu-se levemente. Disse Vafai-Luned. Na língua antiga, adeus, moça. Eu sei, Yennefer acenou com a cabeça. E o que aconteceu depois? Depois ele me soltou, virou-se e foi embora. Deu as ordens aos gritos. E todos partiram. Passavam ao meu lado completamente indiferentes, marcando passo, as armaduras retumbando e estrugindo, ecoando no corredor. Montaram nos seus cavalos e partiram. Ouvi apenas os animais relinchando e a batida dos seus cascos. Nunca entenderei o que aconteceu. Se for pensar, Ciri, o que foi? Não pense nisso. O castelo de Estiga. Filipe Elhart repetiu, olhando para Fringilla Vigo por baixo das pálpebras. Fringilla não corou. Nos últimos 3 meses conseguiu produzir um creme mágico que fazia os vasos sanguíneos contraírem. Graças ao creme, o rosto não corava, por mais vergonha que sentisse. O esconderijo de Vilgefortz encontrava-se no castelo de Estiga. A Sirvar Anahid confirmou. Em Ebbing, sobre um lago serrano cujo nome meu informante, um simples soldado, não conseguiu memorizar. A senhora disse encontrava-se, observou Francesca Findabair. Encontrava-se, Filipe interrompeu-a. Vilgefortz está morto, minhas caras senhoras.
Ele e os seus cúmplices, o bando todo já foi para o Jardim das Tabuletas. Esse favor nos foi concedido por um conhecido nosso, o bruxo Geralt de Rivia, que não recebeu o merecido reconhecimento de nós, de nenhuma de nós. Cometemos um erro, todas. Algumas erraram menos, outras mais. Todas as feiticeiras, como por um comando, olharam para Fringilla. No entanto, o creme infalivelmente funcionava. A Sirvar Anahid suspirou. Filipa bateu a palma da mão contra a mesa. Embora as atividades relacionadas com a guerra e com os preparativos para as negociações de paz tenham nos sobrecarregado e possam servir de desculpa, disse secamente, é preciso admitir que fomos sobrepujadas e facilitadas no que diz respeito a Vilgefortz. São fatores que podem ser considerados como constituintes da derrota da loja. E isso jamais deveria se repetir, estimadas senhoras. A loja toda, com exceção de Fringilla Vigo, pálida como um cadáver, acenou com a cabeça. Neste momento, Filipa retomou o discurso. O bruxo Geralt está em algum lugar em Ebbing, junto de Yennefer e Ciri, que foram libertas por ele. Devemos procurá-los. E aquele castelo? Sabrina Glevsig interrompeu. Você por acaso não se esqueceu de algo, Filipa? Não me esqueci. A lenda que for criada deverá ter uma única versão incontestável. Queria pedir a você, Sabrina, que, com Keira e Triss, resolva esse assunto, para que não reste nenhuma dúvida. O estrondo da explosão propagou-se até Maert. Como tudo aconteceu à noite, a claridade foi vista inclusive em Metina e Gesso. A série de abalos sísmicos provocados pela explosão foi percebida em lugares ainda mais distantes, até nos confins mais remotos do mundo.